Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, estamos no capítulo 7. O título do capítulo 7 é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E o nosso subitem trata do Código Penal da Vida Futura. E hoje nós vamos para o item 11 do Código Penal da Vida Futura, quando Allan Kardec nos diz: a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. Sim, expiação é reparação de falta. Sendo assim, a reparação é na medida da falta. Faz todo sentido, não é? Então, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes nas quais foram cometidas. Vamos imaginar quando alguém tira a vida de alguém, não é? Uma pessoa tira a vida de alguém, atacando-a, querendo feri-la e querendo mesmo até tirar a sua vida e, por fim, consegue. Outra simplesmente se defende e, para não lhe seja tirada a vida, ela, na defesa, por instinto mesmo, e, bom, claro que nós vamos dizer assim, nos aprimorando e vamos fazendo a nossa razão ir na frente do nosso instinto para nos determos. Mas como ainda estamos como espíritos imperfeitos, isto pode muito bem, dependendo da situação, não acontecer. Ou defendendo a própria vida, ou defendendo a vida de um filho, podemos, no ímpeto de defesa, chegar a tirar a própria vida. Então vejamos que é tirar a vida do outro. Mas os contextos são extremamente diferentes. Não há intenção de que isso realmente acontecesse, e outro não. A única coisa que se quer é defender a vida. Okay? Então, são contextos diferentes, que vai gerar um atenuante, no caso de defesa, e um agravante, no caso, sim, tinha-se a intenção mesmo de tirar a vida, e aí é claro que as reparações, as expiações serão também igualmente diferentes. E Allan Kardec continua, agora item 12. Não há, sob o aspecto da natureza e da Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, ou seja, da reparação da falta, que pode ser sentida pela pessoa que está vivendo a reparação como um castigo, mas sabemos que não é, e se fosse, seríamos nós mesmos a nos castigarmos, não é? Já que fomos nós que cometemos a falta. Fato. E nós que vamos ter que reparar. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua, aqui diz a palavra punição, a sua consequência, não é? A sua pena. E toda boa ação, a sua recompensa, segundo o seu valor. Então, da falta decorre uma consequência penosa, e da boa ação decorre uma consequência feliz. 13º, a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito em falta. Aqui ele usa a palavra culpado. Culpado
é o sentimento que aquele que comete a falta pode sentir, mas deve-se evitar a culpa mesmo, de forma absoluta, porque ela vai ser o quê? Um peso a mais, porque é claro que a reparação já vai nos exigir muito, na reparação das nossas faltas. Se Deus nos cria oportunidades de repararmos, para que vamos ficar nos penitenciando com sentimentos de culpa? Sim, errei e vou reparar. Pronto. Gostaria de não ter errado, mas sim, errei pela minha imperfeição. Errei pela minha imperfeição. E os outros erram comigo pela imperfeição deles. É isso. Então, a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado, do espírito em espírito culpado. Eu tinha usado a palavra do espírito comprometido com a lei. Também. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Olhe para isto, a sanção como há na lei dos homens. Para cada uma determinada, para cada crime ou contravenção, uma determinada, um tempo que fosse de pena. Mas no caso da nossa evolução moral, existem enormes variantes e quem nos julga é Deus, ou seja, as suas leis que estão na nossa consciência. As leis de Deus são perfeitas. Perfeitas. Imutáveis. Por quê? Porque são perfeitas. O que é perfeito não precisa melhorar. Por isso são imutáveis. Não é? O que Deus exige para pôr fim aos seus sofrimentos é uma melhoria efetiva e um retorno sincero ao bem. Claro, se não for sincero, nem Deus fica sabendo disso, porque apenas a efetividade da mudança é que dá ao ser humano um ganho moral. Melhorias falsas não dão nenhum ganho moral. Portanto, é isso. Não existe. Simples assim. O espírito é, assim, sempre o árbitro de sua própria sorte. É ele que decide a sua própria sorte. Decide porque tem o livre arbítrio. É o árbitro. Pela sua vontade. Atributo do espírito dado por Deus a nós. Vontade. O espírito pode prolongar seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandar os seus sofrimentos ou abreviá-los mesmo por seus esforços para fazer o bem. Olha, esforços para fazer o bem. Lembra-nos o quê? A definição do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Nos esforçarmos, alguma coisa de boa vai sair do esforço. E é assim que vamos, vencendo as barreiras, os obstáculos internos e avançando a pouco, mas seguindo sempre à frente e para o alto. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente, veja, se tivesse fixado como há nas leis dos homens, não é? Condenação ao espírito imortal. Uma condenação por tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente, o de continuar a ferir o espírito
que teria melhorado. Puxa, vai ser 50 anos, mas lá com 30 já está tão melhor, mas continua sofrendo, porque apenas são 50 anos. Deus não seria justo se fosse assim, não é? Ou de cessar 50 anos, mas está endurecido. Mas foi 50 anos, então pronto, acabou. Mas não aprendeu. Ou de cessar quando esse ainda estaria no mal. Deus, que é justo, pune o mal, ou seja, simplesmente permite que as consequências más das nossas más escolhas aconteçam, porque senão não aprendemos a fazer o bem nunca, não é? Precisamos sentir as consequências negativas das escolhas negativas que fizemos para sentirmos que realmente essa não foi uma boa escolha. Estou sentindo, dói. Eu faço isso e me machuco, faço aquilo e me machuco. Eu não devo mais fazer isso, então, não é? Então, Deus pune o mal, de novo, certas palavras, não vamos esquecer quando elas foram escritas, o contexto que se encontra. Éramos, à época, uma humanidade, no caso, estamos na França do século XIX, católica. Então, os termos que Kardec usa são termos que os católicos imediatamente compreendem. Hoje, nós já podemos, pelo nosso entendimento, pelo nosso amadurecimento, desde lá, entender que Deus não pune. Somos nós que nos punimos quando infringimos as leis de Deus. Então, Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe e cessa de punir o mal quando ele não existe mais. Ou, se quer, sendo o mal moral por si mesmo uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista, continue a acontecer. A sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. A intensidade da pena diminui na medida em que a minha ação no mal também diminui. É justo, não é? Agora, 14º ponto. Estando a duração do castigo, de novo, castigo é a consequência infeliz da escolha infeliz, ok? E se há alguém que castiga, quem é? Somos nós mesmos, quando infringimos as leis de Deus. Nos expomos às consequências negativas das escolhas negativas que fizemos. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento que fazemos, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre e que para ele a pena seria eterna. Seria eterna. Por que seria e não será? Porque penas eternas não existem, porque existe a lei do progresso. Quando ele diz o espírito que não se melhora nunca, nunca é muito tempo. Ele não se melhora por tanto tempo que parece nunca, mas não é nunca. Porque o mal cansa. E chega uma hora. Cansa por quê? Porque eu não quero mais. Faço uma coisa errada e sofro. Faço uma coisa errada e sofro. Faço uma coisa errada e sofro. Levo 2.000, 3.000, 5.000 anos para entender isso. Quando eu entendo, eu mudo. Quando eu entendo, eu melhoro. E aí, deixo aquilo para trás. Mas foi muito tempo, 5.000 anos para entender isso, mas eu sou imortal. O que são 5.000 anos? Já aprendi? Então pronto, vida que segue. Ok, 5.000 já ficaram para trás, agora vamos à frente, não é? Décimo quinto, que não vamos ver hoje. Amanhã estamos de volta aqui com o Código Penal da Vida Futura, no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá,
Muita paz a todos.